Bom, como eu disse no bloco anterior, é, quando o Brasil foi assinar a Lei Uniforme, quando o Brasil foi assumir o compromisso da Lei Uniforme, o Brasil fez algumas reservas. Uma maneira dos estados assumirem compromissos externos e, mesmo assim, deixar de fora algumas das regras contidas naquele compromisso. E foi o que o Brasil fez. A primeira reserva que o Brasil fez foi quanto à falta de assinatura do próprio punho na letra de câmbio. Lembrando que a lei uniforme regula letra de câmbio, nota promissória e cheque. São os três títulos regulados pela lei uniforme: letra de câmbio, nota promissória e cheque. A lei uniforme dizia que era possível assumir o compromisso com sinais, com carimbos, com chancelas. O Brasil fez uma reserva e no Brasil os títulos de crédito só podem ser validados mediante a assinatura do próprio punho. Vem-se a pergunta, hoje pouco aplicada, haja vista que o nível de analfabetismo é muito baixo, mas a pergunta ainda persiste. Bom, mas e se eu for analfabeto? Eu não posso emitir uma letra de câmbio? A lei diz que o analfabeto não pode emitir uma letra de câmbio, mas se ele o fizer por meio de um procurador, que esse procurador tenha um instrumento público para assumir em nome dele a obrigação, o título seria teoricamente válido, segundo os ensinamentos doutrinários e, inclusive, segundo o entendimento do Frei Martins, que é o doutrinador que nós seguimos aqui com mais precisão. Outra pergunta que se faz, outra reserva também que se fez, foi com relação à letra incompleta. A lei uniforme dizia que a letra não poderia ser completada, a não ser que ficasse provado, né, que houve má fé do sacado, do tomador, aliás. O Brasil fez uma reserva, né? E o Brasil diz que é perfeitamente possível você completar o título, desde que você o faça de boa fé. Quando tivermos aula virtual, eu vou dar um exemplo aqui muito preciso sobre essa questão. E até hoje nós aplicamos essa regra lá na vida prática da advocacia. Não há mal nenhum em você pegar o título que está vencido e preenchê-lo com os dados corretos, notoriamente quando se trata de nota promissória. Mas não se preocupe, lá na aula que teremos, nós vamos falar sobre isso. Prazo para apresentação da letra. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Se ela é uma ordem de pagamento, ela envolve três pessoas: um sacador, um sacado e um tomador. Bom, se a letra vence no dia 30 de setembro, a pergunta é: que dia o tomador necessitará apresentar a letra para o sacado? Veja que o sacador dá uma ordem para o sacado pagar e o tomador está com a letra. Se a letra vence no dia 30 de setembro, qual é a data que o tomador deve procurar, né, o sacado? O prazo de apresentação é no dia do vencimento ou nos 2 dias seguintes. Esses 2 dias seguintes é um prazo que o sacado tem para dizer se ele aceita ou não a ordem que lhe foi dada. É o chamado prazo de respiro. Eu também vou dar um exemplo quando nós estivermos ali em aula, para você poder entender. Às vezes o cliente é um cliente muito bom, mas naquele dia ele não tem dinheiro no banco. Então, ou a linha de crédito dele está comprometida. Então eu não quero negar o aceite, porque se o banco nega o aceite, o vencimento do título antecipa. Então eu não quero fazer isso com o meu cliente. Ele é um bom cliente, mas ele não tem saldo hoje na conta. O que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo de 48 horas para quem estiver com a letra nas mãos, o tomador, volte ao banco. Eu estou usando o banco, mas o sacado não precisa necessariamente de um banco não, viu? Eu estou usando o exemplo do banco porque é o mais comum.
Então o banco pede um prazo de 48 horas para que o sacado o retorne, para que ele diga se vai aceitar ou não a ordem que lhe foi dada. É o tempo do banco entrar em contato com o cliente e tentar resolver o problema para não prejudicá-lo, não negar o aceite. A negativa do aceite é muito parecida com o cheque devolvido, né? Então, o banco não quer isso para o seu cliente, mas também não vai assumir um compromisso com ele sem ele ter saldo no banco suficiente naquele momento, né? Então, para isso é que existe o prazo de respiro, que são aquelas 48 horas. O Brasil falava, a lei 2044 falava que o título tinha que ser apresentado no dia do vencimento, né? A lei uniforme deu um prazo do dia do vencimento ou 2 dias depois. Isso está mantido. Então, o que prevalece hoje é a data do vencimento mais 2 dias, né? Ficou assim, né? O prazo para apresentação da letra, né? Ela não precisa ser só no dia do vencimento, ela pode ser feita nos 2 dias seguintes. Isso tem lá suas implicações cambiárias, viu? Eu vou explicar isso lá depois quando estiver dando os exemplos, mas isso terá suas implicações cambiárias, porque geralmente, como eu disse, por o Brasil ter adotado a teoria da escola francesa, nós ficamos muito restritos à letra de câmbio apenas nas exportações. Então, se o título é em dólar e você procurou o banco só 2 dias depois, então o dólar que vai prevalecer é o dólar do dia do vencimento e não dos 2 dias depois que você procurou o banco, né? Câmara de compensação. O título de crédito não pode virar moeda, papel moeda. Se o título de crédito não pode virar papel moeda, ele tem que acabar em determinado momento. Se eu devo uma nota promissória para alguém, eu vou lá e quito a nota promissória com aquela pessoa, então em algum momento aquele título termina. A letra de câmbio do mesmo jeito. Então a lei uniforme liberou para que cada país nomeasse a sua Câmara de Compensação. A nossa é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil cuida de microfilmar a letra de câmbio e logo depois destruí-la. Haja visto que o sacado não pode reendolçar o título e botar ele na rua de novo, porque senão ele viraria papel moeda, né? Pagamento em moeda estrangeira. Não é permitida a circulação de títulos domésticos em moeda estrangeira. Mas, se você ler ao pé da letra, fica parecendo que o Brasil não permite a emissão de títulos em moeda estrangeira. Isso não é verdade. O Brasil permite a emissão do título em moeda estrangeira desde que ele não circule aqui dentro do país. Então, por isso que esse não que está na lei, ele é relativo. Realmente, se eu pegar o pé da letra, não é permitida a emissão de títulos em moeda estrangeira. Desde que a circulação dele, desde que eles façam circular dentro do país, né? Então, se eles não circulam dentro do país, nada obsta que o título seja feito em moeda estrangeira. Eu, inclusive, até postei ali na apostila uma questão de concurso de juiz que teve lá no Mato Grosso. E é justamente, né? Aqui no item D, B, que é o item correto da resposta, diz assim: é inadmissível sua emissão em moeda estrangeira. Faltou dizer que é inadmissível para a circulação doméstica, né? Mas para a circulação, mas se ela letra for emitida e depois ela entrar em circulação só lá no exterior, né? Ela continua valendo. Isso por quê? Porque para a doutrina existe diferença entre criação e emissão. Então, a letra pode ser criada sim em moeda estrangeira. Ela só não vai ser emitida, ela não vai circular dentro do país se ela for em dólar, né? Isso sim é proibido.